Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de matemática. Aqui é o professor Alan Delavine. Eu espero que estejam todos bem, tá certo? A gente vai dar continuidade, gente, hoje. E ao final da nossa aula, vou estar fazendo uma correção aí de algumas atividades do livro, tá certo? Então vocês vão poder estar acompanhando essa aula junto ao material didático de vocês. Bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre números decimais. Vamos entender aí onde a gente pode estar encontrando esses números decimais no nosso cotidiano. A gente vai estar fazendo algumas representações. Vamos entender aí a estrutura desses números decimais, fazendo aí transformações de números decimais para frações e vice-versa, tá bom? Então, acompanha a aula aí e bons estudos para vocês. A gente primeiro vai trabalhar aí o conceito desses números decimais, tá certo? Então, são números racionais. A gente viu aí que os números são divididos aí por conjuntos. Então, os números decimais são números racionais, não inteiros, expressos por vírgulas e que possuem casas decimais. Aí eu coloquei alguns exemplos para a gente estar entendendo melhor aí esse conceito de números decimais. Eu tenho aí como exemplo 2,25. Eu tenho 23,9,09, 1,25, 14,7, 11,23. Então a gente pode perceber aí nesses números, em todos esses valores, que nós temos a parte do inteiro e temos aí a nossa parte decimal, tá bom? Então, vamos ver aí algumas representações desses números no nosso cotidiano. Aí a gente tem aí a balança de peso e a balança que nós medimos aí o peso, né, dos alimentos. Nós nos pesamos aí também em outro tipo de balança, claro. Temos as faturas de cartão de crédito. Temos várias representações aí na fatura de cartão de crédito dos números decimais. Temos os contadores aí, ó. Isso aqui é um medidor de energia, aquele contadorzinho que fica na nossa casa medindo aí a energia. Então temos aí, esse é um contador digital, lembrando. Temos aí a representação dos quilowatts, né, que nós utilizamos de uma forma decimal. Eu coloquei uma fita métrica porque a gente trabalha em unidade de medida, então temos aí algumas representações. Por exemplo, pegando essa fita e medindo o tecido, podemos obter um resultado de número decimal. Tá bom, pessoal? Então, a gente consegue identificar esses números no nosso cotidiano aí em várias coisas. A parte estrutural desse número, a gente vai entender um pouquinho melhor agora. Temos aí um valor de 1.234,567. Então vamos entender um pouquinho a parte estrutural desse número aí decimal. Então nós temos o 7, vamos fazer essa leitura aí de trás para frente, né? Da direita para a esquerda. Então temos aí o 7 representando os milésimos, o 6 representando os centésimos e o 5 representando os décimos, tá bom? Então, pós a vírgula, temos aí, ó, as unidades, dezenas e centenas. Unidades de milhar. E aí, possivelmente, vamos encontrar números com dezena de milhar, centena de milhar. Então, esses números decimais são expressos aí de várias formas, tá bom? Temos aí a vírgula e o ponto separando, que é o separador aí do milhar, que a gente viu aí na nossa aula sobre classes e ordens. Temos aí as ordens das unidades simples e temos aí unidade de milhar, ok? Então, podemos perceber aí que os números decimais são representados por vírgulas. Temos aí as casas decimais, décimos, centésimos, milésimos, unidades simples, tá? Dezena, centena, unidade de milhar, que já é classe de milhar. Para a gente estar entendendo melhor como se lê esse número, eu coloquei alguns exemplos aí para vocês. Então vamos aí, acompanha aí. Leitura de números decimais. Então temos aí 0,1. Como é que a gente lê esse número? 1 décimo. 0,4. Eu tenho 4 décimos. 1 centésimo é representado por 0,01. 0,35, então eu vou ter aí 35 centésimos.
0,125, eu tenho 125 milésimos. 1,50, logo eu vou ter aí, ó, 1 inteiro e 50 centésimos. 2,1, logo eu vou ter 2 inteiros e 1 décimo. 4,8, 4 inteiros e 8 centésimos. Então aí a gente consegue fazer essa leitura a partir do momento que a gente entende essa parte estrutural aí, que a gente consegue identificar os décimos, os milésimos, quais são os inteiros, não é? A gente consegue fazer essa leitura decimal mais fácil. Temos aí, gente, algumas representações, tá bom? Temos aí os números sendo representados de forma fracionária e temos aí a forma decimal. E aí o que é que se tem em comum? Logo a gente vai ter aí, ó, uma divisão da parte fracionária que vai resultar no nosso número decimal. Esses números decimais, todos esses resultados aí dessa divisão dessas frações, nós chamamos de razão. A razão é nada mais, nada menos que o resultado da divisão entre dois números. Então, a partir do momento que eu divido 5 por 10, como temos aí nesse exemplo da letra A, 5 décimos, eu vou estar dividindo, eu vou ter a razão de 5 décimos. Então, a razão de 5 décimos logo vai ser 0,5. Então, pessoal, uma dica aí, que até coloquei esse esquema para vocês entenderem melhor, que é o seguinte: nessas divisões, por 10, por 100, por 1000, por 10.000, que a gente chama de frações decimais, nós vamos estar só movimentando essa vírgula. Então, reparem aí que na divisão de 5 décimos, eu puxei essa vírgula aí uma casa para a esquerda, onde, como eu falei já anteriormente para vocês, todo número ele possui vírgula, sendo que, em alguns casos, esse número a vírgula ela não aparece. Então, aqui eu tenho 5 décimos. Logo, vou estar voltando aí, ó, no 5, uma casa decimal e colocando aí a minha vírgula. Então, fica 0,5. Reparem na letra B que eu tenho 8 centésimos. Então, 8 sobre 100. Logo, eu vou estar voltando essa vírgula aí duas casas decimais, pois o 100 ele é composto por 2 zeros. Na letra C, eu tenho 23 centésimos. 23 sobre 100. Logo, 100 ele tem 2 zeros. Então, eu vou estar voltando aí essa vírgula, movimentando ela para a esquerda, duas casas decimais. Então, eu vou obter como resultado 0,23. Na letra D, eu tenho 6 milésimos. Logo, eu vou ter 3 zeros. Então, eu vou estar voltando aí, movimentando, né, essa vírgula, 3 casas decimais. Logo, eu vou obter como resultado 0,006. Então, percebam que a gente não vai estar fazendo nenhuma divisão, nenhum cálculo, não. Só vamos estar observando esse denominador, se é 10, se é 100, se é 1000, tá? E aí, a gente vai estar movimentando essa vírgula, correndo aí algumas casas decimais para a esquerda, dependendo da quantidade de zero desse denominador. Então, gente, fica aí essa dica, tá certo? Como a gente pode transformar aí essas frações decimais em números decimais, em representações decimais, ok? E aí vamos praticar um pouquinho, pessoal. Temos aí, ó, algumas frações decimais, para a gente entender melhor um pouquinho. Agora eu vou pedir que vocês pausem o vídeo, tá certo? Pausem aí os vídeos, resolvam essas questões aí e depois retomem para que a gente faça essa correção, tá bom? Então aí diz aí, ó, definição e transformação de fração decimal em um número decimal. Então eu vou pedir que vocês transformem essas frações decimais em números decimais, como a gente viu anteriormente naquele exemplo, tá bom? Então pausem o vídeo aí e aí depois retomem para a gente estar fazendo a correção. Bom, pessoal, vamos para a correção. Temos aí, ó, solução dessa questão aí anterior, dessas questões, né,
anteriores aí, que eu coloquei para vocês. Temos aí, ó, letra A, 7 sobre 10, letra B, 7 sobre 100, desculpa, 3 sobre 100, ou 3 centésimos, 27 sobre 1000, 15.238 sobre 10.000, 2.856 sobre 1.000 e 14 sobre 10.000. Então aí a gente fez aí, ó, as divisões, a razão. Então vocês vão escutar muito esse termo razão. Então é bom que a gente até se acostume a estar escutando e entendendo o que significa, para que mais na frente a gente consiga assimilar quando se fala sobre razão, proporção, tá bom? Vocês vão escutar bastante isso. Então aí, ó, temos aí 7 décimos, 7 sobre 10 na letra A, e aí eu voltei aí uma casinha decimal, pois esse denominador aí só possui um zero. Então, temos como resultado aí 0,7. Na letra B, eu tenho 3 sobre 100. Logo, eu vou estar voltando aí duas casas decimais, pois o 100 possui 2 zeros. Então, 0,03. Na letra C, eu tenho aí 27 sobre 1000. Logo, eu vou estar voltando 3 casas decimais. Perfeito, gente. 3 casinhas decimais. Voltar movimentando aí essa vírgula para a esquerda. Então, eu vou ter como resultado 0,027. Na letra D, eu tenho 15.238 sobre 10.000. Logo, eu vou estar movimentando aí, ó, 4 casas decimais, pois o denominador tem 4 zeros. Então, voltando aí, 4 casas decimais, eu vou obter 15,2338. Perfeito, olha aí. Na letra E, temos aí, ó, 2.856 sobre 1000. Logo, vou obter como resultado 2,856, pois o denominador possuía 3 zeros. Então, eu vou estar movimentando essa vírgula 3 casas decimais para a esquerda. Na letra F, 14 sobre 10.000. 10.000. Então, eu vou estar movimentando aí, ó, 4 casas decimais para a esquerda. Logo, eu vou obter como resultado, razão aí dessa fração, 0,0014. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem retomar o vídeo. Como eu sempre falo, né? Pesquisem outros materiais, tem um livro didático para vocês estarem pesquisando também, tirando as dúvidas, tá? Qualquer coisa pode colocar aí nos comentários, tá? Que posteriormente a gente vai estar tirando essas dúvidas.